Boa tarde a todos, Pai de Cristo. A todos vocês que compõem o Grupo Fé Católica e o Apostolados Veritatis, entre outros grupos no Facebook e WhatsApp, eu os saúdo com o amor de Maria e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é relativo sobre muitos temas referentes aos anjos e demônios. Sem dúvida alguma, todos têm certa dúvida, certa curiosidade. Até mesmo porque nem todos possuem uma resposta direta e nem diretrizes para tais respostas. Porém, temos a Bíblia. A Bíblia é a maior fonte disso. Não somente a Bíblia, como também temos estudos dos nossos pais da igreja. Exemplo disso, eu poderia citar o Santo Padre Pio e também São Tomás de Aquino. Este São Tomás de Aquino, eu diria, e até seria ousado em dizer que é um dos maiores, ou o maior teólogo sobre os temas, a angelologia e daemonologia. No livro de Ezequiel, capítulo 28, do 12 ao 15, vamos frisar o capítulo 14, o versículo 14, perdão, que diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte um santo de Deus, no brilho das pedras andavas. De quem estou falando? Exatamente, nosso inimigo espiritual mais perigoso, Lúcifer. São Jerônimo, em sua sabedoria, na compilação das Escrituras, ele modificou o nome de Lúcifer, porque ele é indevido pelos atos diversos que ele praticou no céu contra Deus. Então ele modificou, dando-lhe o nome de Satanás. O nome Lúcifer, acredito que todos que têm assistindo sabem o significado, seria o portador da luz. Do grego lux, do latim luz, e nosso português Lúcifer, que significa portador da luz, mensageiro da luz. Daí vai, são centenas e centenas de traduções, mas que levam até aquele que guia a luz. Como surgiu a queda? Como se propagou a queda? Muito simples, ao mesmo tempo complexado, até mesmo porque nós estamos falando das Escrituras e sabemos que é muito complicado. Mas é bom lembrar que do Novo Testamento, exclusivamente falando, a carta de João, as cartas de João, ela fala muito sobre a queda, referentemente não a queda angelical, o histórico, mas sim em sua consequência, como o surgimento do anticristo. O que é o anticristo? O significado da palavra seria o quê? O usurpador, aquele que vem usurpar o lugar de Cristo. Por exemplo, eu diria antipaladino, anticlérigo, anticatolicismo, são usurpadores. Sabemos que a Igreja Católica ela tem dimensões diversas sobre os textos exclusivos sobre esse tema, que é a angelologia e a daemonologia. Vou citar alguns textos, eu espero que vocês anotem e confiram, assim que possível. Não escutem o que eu falo, se antes, se depois. Não vão pegar suas escrituras, sua Bíblia disponível e não comparar. E qualquer dúvida é só me procurar e pedir esclarecimentos. Estarei disponível, com certeza. Eu repetirei o livro de Ezequiel 28, o versículo é 12 até o 15. Teremos também Isaías 14, 12 ao 14, os versos, do qual fala como caiu. E também no mesmo livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 15, tem uma referênciazinha assim a mais. No Salmo 111, favor, lê todo o Salmo 111, para que se possa entender o que o próprio capítulo quer nos passar. Mateus, capítulo 13, versículo 30. João, capítulo 14, também lê tudo. Por isso que eu não estou isolando com versículos. O livro do Apocalipse vem com duas referências. O capítulo 12
do 7 ao 9, e do mesmo capítulo 12 também lê o versículo 4, que é como se fosse uma resposta adiantada. Lembrando que o nome Apocalipse significa revelações. Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, mas não deveriam ter medo do Apocalipse, porque ele é um alerta, um livro que nos alerta a tudo que vai acontecer. Lembrando que muita coisa no Apocalipse já foi construída, ou seja, já foi consumada antes de Cristo, durante a época de Cristo e os apóstolos, e hoje em dia também vai acontecer muita coisa, mas nem se compara com o que já aconteceu. Então não tenham medo do livro do Apocalipse, tenham medo de seus atos. Seus atos é que vos levará a um caminho, consequentemente, bom ou ruim. Vamos ver, né? O livro de Gênesis, do 1 ao 31, o capítulo é 1. Por quê? Porque é preciso denotar os porquês da criação. Como surgiu, referência, como foi a ilusão propagada por Lúcifer de Adão e Eva, e etc. Aí nos vem o capítulo 2, do 7 ao 8. E também o capítulo 2, do versículo 17. Enfim, no livro de Jó 38, versículo 7, Colossenses, o capítulo 1, versículo 16, Salmo 130, versículo 20, Jó novamente 38, aí daí vocês vão ter que ler do 4 ao 7, em favor, seguirem a ordem que eu estou passando. Pronto, como falar dos anjos? Simples. São cidadãos celestiais. Disso ninguém tem dúvida. São citados várias vezes. Os Nefilins, por exemplo. A lenda dos gigantes. Entre tantas e tantas outras coisas que acontecem. Quantos vídeos não existem mostrando supostamente as aparições? Quem sou eu para dizer que não existe? Que o vídeo de fulano ou ciclano seja ilegítimo. Jamais faria isso. Então, nessa primeira parte dos estudos, vamos falar um pouco sobre a queda. Lembrando que no mundo celestial, assim como no nosso mundo terreno, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus, em sua misericórdia e majestade, nos permite ser livres. Tanto os anjos seriam quanto nós. A diferença é que os anjos são criaturas de alta e poderosa potência. E sem falar que no próprio céu não existe a tal de mentira, até a época de Lúcifer. Lúcifer foi criado. Cristo não existia, porque o próprio Cristo era Deus. Vamos lembrar que no livro de João, capítulo 1, ele é relativamente claríssimo. No princípio era o verbo, ele tinha o verbo estava com ele, ou seja, e ele era o verbo. Ou seja, o próprio Deus, ele em sua majestade, ele se auto-fez humano, através de sua divindade Filho. Logicamente, todos conhecem a palavra Trindade Santa, ou Santíssima Trindade, que no idioma da igreja oficial seria uno e trino, ou seja, 3 em um sobre a base dos 3. Como funciona? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com sua função, sem atropelamentos de autoridade, levando a uma só função central. Cristo, que é o próprio Deus, e é o próprio Espírito Santo. O que acontece? Lúcifer se sentiu incapacitável, falando, de coabitar e não ter aquilo que ele queria, um próprio reino. Ele sentia inveja de nosso Deus, da autoridade. Para ele era muito pouco, ele queria algo muito mais. Daí vocês confiram o Isaías 14, que o próprio profeta Isaías, ele, na sua descrição ao rei da Babilônia, ele vai citar em comparação o rei da Babilônia com aquele Lúcifer. Por quê? Porque o próprio Lúcifer disse que iria colocar o trono dele acima da estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Deus. Então não existe outro. O princípio da paz, o próprio Cristo. E o propulsor, o Paráclito,
o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em sua suma inveja, ele maldosamente começou a propagar aquilo que ele chamava de intriga, que nós chamamos de intriga. Então ele foi convencendo um ao outro, como não existiria pecado, ele acabou, o pecado, perdão, como não existiria a mentira, então ele acabou convencendo equivalente a um terço, mais ou menos, do registro celestial, do grupo celestial de anjos, a se rebelar contra o próprio Deus. Miguel Arcanjo existia? Nem a ontologia pode confirmar que ele existia, mas ele foi criado sobre a mesma base do que aconteceria. Por quê? Porque no momento que o próprio Lúcifer se adiantou em um ataque, Miguel foi criado e foi convocado para uma batalha. Então ele, junto com seus clãs, expulsaram Lúcifer e todos aqueles que os seguiam. Um detalhe importante é que toda a classe angelical existe os arcanjos, existe também os anjos. A hierarquia angelical, como os querubins e serafins, etc, etc, etc. Lúcifer, propriamente dito, seria um querubim. Lembra de Ivete Sangalo? Ivete Sangalo canta uma musiquinha pra ele. Que a sorte grande dela foi você cair do céu, que o anjo, e diz mais, meu anjo querubim. Eu acho que todo mundo lembra? Ótimo. Existe uma coisa chamada pacto. E não acredito em pacto, não posso fazer muita coisa não. Mas ele está aí para provar que existe. Não me refiro à própria Ivete, mas alguns dos artistas. A própria Xuxa Meneghel, ela assume isso. É só vocês procurar na internet. E como provar a proteção angelical? O apoio dos anjos? Vamos lá? Para encerrar? Ótimo. A proteção e apoio é o seguinte. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 30 e 31. Ok? 1 Pedro, capítulo 1, 11 e 12 os versos. O livro de Lucas, 15, versículo 10. Hebreus, capítulo 7, versículo 14. O livro de Gênesis, 19, 15 e 16, o versículo. O livro de Daniel, 6, 22. O livro de Atos, 12, 6 ao 11. Marcos, 1 ao 13. Lucas, novamente, o capítulo 22, versículo 43. E novamente vem o Salmos 34, versículo 7. É o seguinte: quando Cristo ele veio dar um segmento de toda a raiz, de todo o cumprimento das promessas de Deus. Lembrando que lá em Hebreus, capítulo 11 ou 10, não me vem na memória agora, mas é um dos dois. Ele, é claro, que ele não foi feito por mãos humanas e nem pela vontade do homem. Ele foi resguardado sobre um tabernáculo vivo. Quem seria? Nossa Senhora. O diabo corre de medo. Lembrando que o diabo só existe um, que é o Satanás. O diabo. E demônios são todos. Aqueles anjos que caíram. Deixar de ser anjos? Não deixar, nem vão ser. Não vão deixar de ser anjos, nem tão pouco ainda. Mas tudo tem um limite. Haverá um momento em que o próprio nosso Deus vai exterminar o mal da face da terra. Até lá tem muita coisa para acontecer. Então, sobre o apoio e proteção, leiam. Eu até indico a pequena quaresma de São Miguel Arcanjo. São 40 dias. São 40 dias, vale muito a pena. De muita oração, fé e determinação. Penitência, nada sem penitência é válido quando se tem um propósito definitivo. Uma vez que é muito bom Deus dar e você não faz nada por ele também, né? Então vamos sacrificar um pouquinho nosso tempo. Porque para ir para um show, para ir para um negocinho bom, um churrasquinho, passa o dia todinho e não reclama e ainda acha ruim porque acabou. Mas quando é para ir para uma missa, um momento de oração, acha ruim porque está demorando 1 horinha, 2 horinhas no máximo. Então vamos criar vergonha na cara. E aqui Henrique Ângelos encerra para vocês a primeira etapa